Bem, essa parte, né, do cálculo da quantidade de eletrodutos, quantidade de condutores que a gente vai precisar no projeto, depende da gente conseguir calcular as distâncias percorridas pelos eletrodutos e pelos condutores. Existe uma infinidade de formas de fazer isso pelo AutoCAD. Tá? Eu vou apresentar um aqui que é relativamente simples, mas se você conhece uma outra forma, pode adotar à vontade. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso que permite que eu selecione linhas dentro do AutoCAD, aplique um comando simples e ele vai me dar o comprimento total daquelas linhas. Tá? Como é que eu faço isso? A gente vai ter que baixar um aplicativo, né, muito simples, muito pequenininho, que a gente vai utilizar aqui junto com o AutoCAD. Onde que a gente acha e o que é esse aplicativo? A gente vai trabalhar com um comando que a gente chama Telem. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Se você tem dúvida sobre como achar esse documento, onde procurar isso, basta você procurar rotina Telem no Google e você vai cair nessa página da AutoCAD em que ele explica exatamente como utilizar isso. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar a rotina, tá? Rotina Telem que está aqui. Tem um link aqui, você clica e baixa, tá? Por exemplo, o que acontece aqui agora? Se eu clicar no meu navegador, ele abriu uma outra página com um monte de código, tá? Não é bem o que eu preciso e eu não tenho uma opção aqui de fazer o download simples. Basta eu copiar esse comando aqui, dei um copiar, eu abro um bloco de notas e vou colar esse comando do jeito que está no bloco de notas. Arquivo, coloco para salvar, ele vai pedir como é que eu quero chamar isso aqui. Vou colocar na minha área de trabalho, tá? E eu vou salvar como Telem, que é o comando, .telem.lsp. Tá? É importante você lembrar onde você salvou, clique em salvar, tá feito. Para o pessoal da turma, eu estou deixando já disponível para vocês fazerem o download direto do arquivo. Mas para quem tem dificuldade, dá para fazer assim. Fecha o bloco de notas, a gente fecha aqui a página e agora a gente está no nosso AutoCAD. O que a gente tem que fazer agora, só a primeira vez que você for usar, é carregar esse comando. Ou seja, a gente tem que ensinar para o AutoCAD esse comando. A gente vai fazer como? Lá na barra de comando, a gente vai fazer um comando para chamar esse arquivo que a gente salvou. Como é que a gente faz isso? A gente vai digitar na linha de comando o comando appload. Tá? Dá um Enter e ele vai abrir a janela que vocês estão visualizando aqui agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no local que eu salvei, tá? Por exemplo, naquele caso a gente tinha colocado na área de trabalho, e eu vou achar lá o arquivo com o nome que eu salvei, por exemplo, Telem. Tá? Vou clicar carregar, ele vai me dar a informação que foi carregado com sucesso, posso fechar essa janela e está pronto. Agora eu já consigo usar o recurso. E o que esse recurso faz? Ele me permite que, por exemplo, eu selecione linhas diversas do meu projeto, como eu fiz agora, então eu fui marcando algumas linhas que representam o eletroduto, vou digitar Telem na minha linha de comando. Telem. Deu Enter, ele vai me dar o comprimento do projeto, ou daquelas linhas. Então, no caso aqui, eu tenho 8 metros de eletrodutos, 8 metros e 29. Beleza. Com isso em mãos fica muito fácil. Para fazer o cálculo da quantidade de eletrodutos, tá? Você vai pegar os eletrodutos por tipo. Então, o projeto que a gente está trabalhando no integrador, a gente vai considerar aqui todos os eletrodutos de 3/4, tá? Mas um projeto maior, a gente vai fazer o cálculo específico dos eletrodutos. Em geral, você vai estar trabalhando com 3/4. Então, você vai selecionar todos esses eletrodutos aqui, do seu projeto, tá? Se você estiver trabalhando com layers, você pode, por exemplo, habilitar para você pegar só os comandos daquela layer, só os elementos daquele layer, que são os eletrodutos, e selecionar, ou então ir marcando um por um. Também assim, não é algo que vai consumir muito tempo de você. Dá o comando Telem, Enter, 14.92. Tá? Beleza, a gente fez isso para os eletrodutos. O passo seguinte é fazer isso para os condutores. Qual que é a metodologia? Então a gente fez isso, vai lá e digita lá no espaço, né, do referente. Se a gente está usando um eletroduto flexível ou rígido, no caso aqui a gente vai estar trabalhando com os de 3/4, colocar a distância total para o seu projeto. Tá bom? Lembrando que isso aqui é um exemplo, você pode apagar tudo e depois atualizar com o seu projeto. E os condutores, né? Porque a gente vai ter que colocar a fiação, estimar a quantidade de condutores que a gente vai precisar para o projeto. Também é relativamente simples, é um pouco repetitivo, mas não é difícil. A gente vai trabalhar por bitola. Então, se a gente sabe que, por exemplo, a gente vai trabalhar com um circuito, você sabe que no seu projeto tem condutores de 1,5, 2,5 e 6, por exemplo.
Então, por exemplo, o que a gente observou aqui é que a gente vai trabalhar com e-mail. Vamos achar os circuitos que usam e-mail. Tá? Então, vamos começar pelo circuito 1. Vamos pegar os caminhos que o circuito 1 passa. Ele está passando aqui, com minha fase 1,5, o circuito 1 com minha fase 1,5, e eu vou marcando todos os caminhos que minha fase está passando. Tá? E eu vou marcando aqui por onde o circuito 1 passa. Tá? Vamos procurar aqui, ele está passando aqui embaixo. Aqui, e a gente vai fazendo essa seleção ao longo do projeto. Aqui, ele passa aqui com a fase. Aqui embaixo ele tem uma fase também. Passando aqui, tem uma fase passando aqui. Eu acho que eu finalizei, né? Eu fiz aqui bem rápido para a gente não ficar muito tempo passando. Mas eu acho que eu identifiquei todos os pontos com fases. O circuito 1, que é o meu condutor de 1,5. Né? Comando Telem. Peguei a distância, 26. Então eu sei que eu tenho 26 metros de fase 1,5. Vou colocar aqui. No caso, cadê meu e-mail? Nesse caso aqui eu não tinha, vou ter que adicionar uma linha. Vou adicionar aqui embaixo, só para a gente ver. Inserir, linha abaixo. Tá? Vou inserir minha linha 8. No caso aqui a gente teve 26.1. Vou arredondar para 26.1. Tá? Em metros também. Meu condutor é de 2,5, é de 1,5 milímetros quadrados. E eu vou estar usando o fio cabo PVC. A gente está falando aqui de fase. Por que é importante a gente diferenciar se é fase, terra ou retorno? Porque a gente vai trabalhar com cores distintas. Beleza, fiz isso para o meu circuito 1. Observa que aqui eu não falei circuito 1, eu falei só o tipo de bitola. Mas vamos continuar aqui com um de 1,5. Se eu observar que o circuito 2 também tem 1,5, né, também utiliza a bitola de 1,5, eu vou fazer o mesmo procedimento agora para o circuito 2. E eu vou marcando aqui por onde o circuito 2 está passando. Tá? Então, vou fazendo as marcações. Ele vem para cá. Lembrando que eu só estou procurando as fases, a gente está olhando só as fases por enquanto. Tá? E eu vou fazendo essas marcações ao longo do projeto. Passou aqui também, ele não veio para cá. Passou aqui. Circuito 2. Lembrando que esse projeto não está finalizado, então ele tem algumas correções para fazer, mas para exemplo, eu peguei um projeto de aluno, né? Então para exemplo funciona. Telem, quantidade, deu 26.1.27, né? A gente pode colocar 27. O que eu vou fazer? Eu vou somar o 26.1 com 27. Tá? Então eu vou ter o 26.1 mais 27, 53.1. Então eu vou atualizar aqui meu quantitativo para 53.1. E eu vou fazendo assim. Passo seguinte, meu neutro, passo seguinte, retorno. Refaço agora para os meus condutores de 2,5, meus condutores de 4, meus condutores de 6. Tá? Dessa forma você vai ter uma estimativa muito precisa dos condutores que vocês estão utilizando. Existem outras formas. Esse método que eu te coloquei aqui, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas lá na obra você vai gastar menos dinheiro, vai ter menos sobra, você vai ser bem mais preciso. E com isso você consegue estimar a quantidade de condutores. Eu coloquei aqui também, eu devia ter colocado aqui embaixo que eu chamei de dispositivo de proteção, a quantidade de disjuntores que a gente vai trabalhar no projeto. Tá? Como é que eu sei dos disjuntores que eu vou utilizar e quantos quantitativos? A gente pode ir lá na nossa tabela de divisão de circuitos, onde a gente fez o cálculo dos disjuntores. Né? A gente tem a estimativa dos disjuntores aqui, eu contabilizo e coloco o quantitativo aqui na minha tabela. E pronto, eu tenho o básico, né? Eu vou precisar, sim. Eu também vou precisar incluir meu quadro de distribuição, então dependendo como é que for seu projeto, você vai colocar a quantidade de quadros. É bom sempre identificar a quantidade de disjuntores que vai caber naquele quadro. Tá? De novo, como é que você sabe o tamanho disso? Você usa a sua tabela de divisão de circuitos como referência. Tá? Insere no quadro e com isso você tem essa previsão básica de lista de materiais. Essas informações são importantíssimas. Então, por exemplo, você vai utilizar muito desses dados para calcular também a mão de obra necessária. Então, quantas tomadas você vai instalar, quantas lâmpadas você vai instalar, quanto que você vai ter que abrir na parede para inserir os eletrodutos. Toda essa informação, essas metragens que a gente colocou aqui e unidades, também vão ser utilizadas no orçamento de mão de obra. Então é importante ter isso muito claro e quanto mais preciso, melhor seu projeto.
Tá legal? Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só comentar que a gente vai tirando.